Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Tema da nossa mensagem: imitadores de Cristo, o caminho para trilharmos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. A palavra do Senhor diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Oremos mais uma vez. Soberano, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, Deus. Estamos diante da Tua palavra. Aqui está o Teu povo, ó Deus, que veio ouvir o Senhor falar. Eu não sei a vida de cada um que aqui está, eu não sei o íntimo, as necessidades do Teu povo, mas o Senhor o sabe, ó Pai. Que o Senhor fale aos corações deles, que o Senhor me use como um canal de bênção nessa noite, que a Tua palavra seja pregada e as vidas sejam edificadas, exortadas, consoladas, e que a Tua palavra produza o resultado para o qual ela será enviada nessa noite. É essa a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como vocês viram, ou pelo menos alguns aqui, eu estou com a minha esposa e também Natan, o nosso filho, saiu com as crianças bem tímido, não sei se vocês viram ele aqui de amarelo, ele é muito tímido assim, mas depois ele se solta e fica bem. Só que Natan, ele tem algo que eu acho muito engraçado, eu não sei se eu era assim quando eu era criança, que é uma mania de vestir as minhas roupas. Às vezes eu caminho pela casa, de repente ele vai, eu chego da igreja, tiro o sapato, quando eu menos espero, ele vem com o meu sapato pela casa caminhando. Ou então pega uma camisa minha e veste, quando eu menos espero ele está querendo me imitar, e parece que isso é coisa de criança. Parece que as crianças fazem assim. Mas a gente vai observar que essa ideia da imitação não é algo só de criança, adulto também imita. Então a gente vai ver, na verdade, nas Escrituras e com as nossas experiências, nós vamos perceber que nós somos imitadores. Para o bem ou para o mal, você vai imitar alguém. Para as mulheres isso é mais fácil, porque é uma roupa que está na moda, uma maquiagem. Recente eu fui para um evento com a minha esposa, e aí eu vi algumas moças com um sapato, acho que tinha uns 3 do mesmo assim. E eu perguntei a ela assim, está na moda esse sapato? Ela disse, já está passando um pouco, mas ainda é a moda. Porque nós somos imitadores e não tem para onde correr. Nós imitamos alguém ou alguma coisa. E a verdade é que ninguém vive sem imitar o outro. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, sede meus imitadores. O apóstolo Paulo tem a convicção que é comum e é normal você viver a vida da imitação. Inclusive, isso é uma verdade das Escrituras. Nós precisamos imitar alguém. E a pergunta é, a quem nós temos imitado? Se é verdade que todos nós imitamos alguém ou alguma coisa, a pergunta é, a quem nós estamos imitando? Então, nós sempre imitamos alguém. A pergunta é, a quem nós temos imitado? E é sobre isso que eu queria ver com vocês. Imitadores de Cristo, um caminho para trilharmos. Paulo está em Corinto, e é de lá de Corinto que ele escreve para esses irmãos. E é interessante observar que quando você estuda a carta aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, você vai observar que aquela igreja era uma igreja modelo para outros. Porque tem isso, você imita outro, mas você também é modelo para outro. E não tem para onde correr, você vai ser modelo.
E a igreja dos Tessalonicenses, ou esses irmãos lá da igreja de Tessalônica, eles eram um modelo de imitação. Paulo plantou essa igreja, Paulo estava em Corinto quando escreveu essas cartas, e a cidade de Tessalônica, ela era uma cidade referência, por assim dizer. Então você tem uma cidade que é referência, e para a glória de Deus, a nossa cidade aqui, Aracaju, ela é uma referência. Você conversa com qualquer pessoa que veio do Rio, São Paulo, eles querem morar aqui, porque diz que as coisas aqui funcionam, tudo aqui é perto, o trânsito é bom, apesar de nós não acharmos que é, mas eles dizem que sim. E nós precisamos então, dentro dessa cidade que é referência, ter igrejas que sejam referência para aqueles que estão chegando. Então Paulo escreve a esses irmãos, e Paulo queria que esses irmãos tivessem uma esperança na volta de Cristo. Parece estranho, porque o tema da carta Paulo vai falar sobre o retorno de Cristo, e como esses irmãos deveriam ficar esperançosos que Cristo iria voltar. Veja, meus irmãos, 2000 anos se passaram, se aqueles irmãos eram para ter esperança do retorno de Cristo, naquele tempo, imagine nós, 2000 anos depois, é que devemos esperar com fervor a volta de Cristo Jesus. Só que eles deveriam esperar a volta de Cristo Jesus, mas não deixando de cumprir o seu papel na terra. E qual é o papel do cristão? Ser imitador de Cristo, como nós veremos nessa mensagem de hoje. Os irmãos lembram que esse termo cristão não foi dado por eles mesmos? O texto de Atos vai dizer que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Eles não disseram assim, nós somos crentes. Não, as pessoas olharam para eles e disseram, eles se parecem com Cristo. Como? No andar, no falar, como eles se relacionam, ele parece com aquele Cristo lá. Esses aí são cristãos. Então é sobre isso que eu quero ver com os irmãos na noite de hoje. Essa ideia da imitação e como o apóstolo Paulo conduz aos Tessalonicenses a refletir a respeito disso. Então, você já parou para pensar, e agora eu falo para os jovens, adolescentes, os adultos, também os da melhor idade, já parou para pensar que você é o modelo de imitação de alguém? Você já parou para pensar que tem pessoas que olham para você e você é uma referência para ela? Você já parou para pensar a responsabilidade que você tem em imaginar que tem alguém que está imitando você? Ela vai imitar você no seu vestir, no seu falar, na sua relação. E para aqueles que já têm filhos, talvez as jovens que não casaram, sonham em casar, olham para vocês como modelo, mulheres mais velhas, e pensa, quando eu tiver filho, eu quero criar meu filho que nem aquela irmã da igreja. E as irmãs começam a olhar e eu quero criar meu filho assim, eu quero ser uma esposa assim. Ou talvez para os homens, os meninos olhem e digam, eu quero ser um homem como aquele irmão. Olha como ele trata a esposa, como ele é um provedor, como ele resolve as coisas. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós não somente imitamos outros, mas nós somos modelo de imitação para outros. Alguém está olhando para nós e está dizendo, eu quero ser que nem aquele irmão. Eu quero ser que nem aquela irmã. Então há uma responsabilidade sobre nós. E aí vai desde o mais velho ao mais novo. Alguém está olhando para nós e vai buscar nos imitar. E o apóstolo Paulo então vai desenvolver essa ideia com os Tessalonicenses, essa ideia da imitação. Então todo crente deve ser um modelo de imitação, não apenas para o povo de Deus, mas também para o mundo. Vocês lembram quando Pedro ele traz Jesus, e o Senhor diz a ele, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele, não, Senhor, não vou fazer isso. Não, Pedro, você vai, não insista comigo, não. Eu sei que você vai. E Pedro, não, eu não vou, você vai. E aí acontece toda aquela cena ali, e aí em algum momento o pessoal olha para Pedro e diz, você é um deles. E Pedro, não, eu não sou. Em outro momento, você caminhava com eles. Não, eu não caminhava. E no terceiro momento, de novo, você é um deles. E Pedro, não, eu não sou. Porque Pedro, em alguma medida, parecia com Cristo. Foram 3 anos caminhando com Cristo. Meus irmãos, não tem como
você não ficar à imagem e à semelhança do outro. Você quer comprar uma camisa da mesma, você começa a ouvir as mesmas músicas, não tem para onde correr. Você vai ser imitação ou modelo de imitação para alguém. Pedro era um modelo de imitação do próprio Cristo e o povo estava reconhecendo aquilo. Só um parêntese aqui a respeito de Pedro. Eu me emociono muito quando eu vejo essa parte de Pedro, porque diz que na terceira vez que ele nega o Senhor, e aí o Senhor está passando assim, sendo levado, e Pedro nega pela terceira vez. E as Escrituras diz que o olhar do Senhor se cruzou com o olhar de Pedro. Imagine, meu irmão, como o coração de Pedro não ficou. O Senhor disse, você vai me negar, Pedro, eu não vou. Você vai, Pedro, eu não vou. Você vai, Pedro, eu não vou. Na terceira vez que ele nega, as Escrituras diz que, enquanto Jesus passava, Pedro negava, o olhar deles dois se encontraram. Parece cena de série, né, não, meninas? Os olhares se encontrando ali. Então, veja, Pedro se tornou um imitador de Cristo, e é isso que Paulo traz aos Tessalonicenses. Aí no verso 1 ele vai dizer assim, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. Então veja, meus irmãos, nós imitamos aos outros e devemos imitar Cristo. Paulo reconhece, quando se dirige a esses irmãos, que eles se tornaram seus imitadores. Agora, pense a responsabilidade de Paulo. Paulo diz assim, sede meus imitadores, de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Paulo está dizendo, vocês olharam para a nossa liderança, porque quando Paulo diz aqui nós, ele está colocando todo o ministério que está com ele e todos que estavam com ele nessa missão. E ele vai dizer aos Tessalonicenses, vocês se tornaram imitadores nossos. Vocês viram a nossa conduta e vocês se tornaram. Então tem uma palavra aqui de aplicação agora para a liderança da igreja. Para aqueles que exercem liderança aqui, nós, líderes do Senhor, precisamos ser modelo para o outro, não tem para onde correr, meus irmãos. Está sobre nós essa responsabilidade de ser modelo para outros. As pessoas precisam olhar para nós e ver o modelo de Cristo e querer nos imitar. E essa responsabilidade precisa estar sobre nós. Então, se você é mãe, está aqui hoje, pense, uma jovem dessa pode estar olhando para você e buscando imitar você como esposa, como mãe. E a pergunta é, que testemunho nós estamos dando? De fato, nós estamos dando um testemunho daquele que de fato imita Cristo? Ele diz, vocês se tornaram nossos imitadores, nossos e do Senhor. Por que ele vai incluir o Senhor aqui? Essa ideia que o apóstolo Paulo traz aqui, vocês se tornaram nossos imitadores e também do Senhor, é porque eles se tornaram imitadores do Senhor no sofrimento. A gente sabe que o primeiro século foi um século que eu chamaria de século das trevas. Um homem possesso pelo inimigo, chamado Nero, estava no poder em Roma. E Nero, ele era um louco. E ele se achava um artista. Ele fazia composição de músicas, poesias e outras coisas desse tipo. E ele no poder em Roma, não tinha nada para fazer um dia. Nero manda tocar fogo na cidade toda de Roma, sobe lá no seu aposento, fica lá na sacada da sua casa e começa a ver a cidade de Roma toda pegando fogo. Depois os historiadores vão dizer que ele fez isso porque ele estava precisando de inspiração. Ele precisava se inspirar para compor músicas e poesias. Só que o que acontece? 2 bairros não pegaram fogo, um pouco mais isolado, e quem vivia lá? Os cristãos. Então Nero, para se escapar da situação, diz, foi eles quem tocaram fogo na cidade, não foi eu. Aí começa a perseguição aos crentes agora, e a perseguição foi tão ferrenha, tão grande, que os historiadores dizem que não existia mais madeira para pendurar o povo e tocar fogo nos nossos irmãos crentes. Eles começaram a buscar outra forma de matar, que não tinha mais madeira para tocar fogo. Nero começou a acender a cidade de Roma, que estava em escuridão,
com os nossos irmãos sendo queimados em praça pública. É nesse momento que o apóstolo Paulo é decapitado. É nesse período que Pedro é morto, segundo a história, de cabeça para baixo. É nesse período que João é exilado lá na ilha de Pátimos. Só que qual era o diferencial de Pedro, de Paulo, desses irmãos que foram mortos ali? Eles eram imitadores de Cristo no sofrimento. Paulo está dizendo aqui, vocês se tornaram nossos imitadores, imitadores do Senhor. Ou seja, vocês não negaram a fé e semelhante a Cristo, vocês sofrem por causa do Evangelho. Vocês morrem por causa do Evangelho. Vocês são imitadores do Senhor. Então veja, meus irmãos, o fato de sermos cristãos, de imitarmos a Cristo Jesus, não quer dizer que o sofrimento está longe de nós. Pelo contrário, o sofrimento está perto. A perseguição. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos essa perseguição corpo a corpo, mas temos uma perseguição intelectual. Você não pode ir na faculdade, e as meninas aqui podem testificar isso, na escola, dizer que é crente. Se vestir como crente, se importar como crente. E nós olhamos para esse texto e percebemos que devemos ser imitadores daqueles que imitam a Cristo e também a Cristo, na onde? Nos sofrimentos. E os cristãos dos primeiros séculos, eles entenderam isso. Os irmãos já ouviram falar no Coliseu? Era uma arena onde tinha os Jogos Olímpicos e muitos dos nossos irmãos eram elementos de muito terror, muito sofrimento nessa arena, para que os gregos pudessem ali ficar vendo aquela cena. Muitos dos nossos irmãos eram colocados nessa arena e eram comidos pelos leões. Não está mais no YouTube, tiraram, mas tinha um documentário. Toda vez que eu assistia esse documentário, eu chorava. O nome era Espelho dos Mártires, não está mais lá. Tiraram. Eles contam a história da perseguição desde Jesus até os nossos dias. Meus irmãos, toda vez que eu assistia aquilo ali, eu chorava, eu dizia, Senhor, será se uma situação dessa for comigo, eu não vou negar o Senhor? Será se pegarem meu filho, invadir minha casa e levarem ele preso, levarem minha esposa, matarem meu filho e minha esposa na minha frente, eu vou conseguir ficar firme no Senhor e não negar o Senhor? E vários de nossos irmãos morreram nessas arenas também e não negaram a Cristo. Eles foram imitadores do Senhor no sofrimento. Eles sofreram. Tem um livro chamado Mártires do Coliseu. Acho que é esse o título. Tem um tempo que eu li, ele não vou lembrar direito, mas acho que é esse o nome. Da CPAD. Ele conta a história de como acontecia a cena ali nos mártires, no Coliseu, no martírio. E ele traz uma cena que ela é muito emocionante. Ela é a cena de uma menina, talvez uma jovem semelhante a essas daqui, os adolescentes e jovens. Ela está ajoelhada na arena, os leões já tinham comido, muitos dos nossos irmãos não estavam mais com fome. Quando isso acontecia, eles tiravam os leões da arena e colocavam os gladiadores dentro para matar e esquartejar os crentes nessa arena. E em um momento, uma jovem, um adolescente está lá de joelho, orando, e um soldado romano, provavelmente, se aproxima dela com a espada, se tremendo bastante. E ele encosta nela e coloca a espada aqui nela, no pescoço dela, e ele treme bastante. E ela diz a ele, você precisa fazer isso. E ele diz, eu não sei se eu vou conseguir. E ela, você precisa fazer isso. Não se preocupe, eu estou salva. A pergunta que eu faço a você é, você está salvo? Para onde você vai depois que você morrer? E aquele homem trêmulo não consegue, ela pega a própria espada e ajuda ele a enfiar no próprio pescoço dela. E então deixa esse legado de alguém que é imitador de Cristo no sofrimento. Os historiadores vão dizer que eles pararam de matar os crentes, e aí um marco que ficou sobre essa história é que eles diziam que aqueles que estavam se entregando em nome do Senhor, os mártires, era a semente de Deus. Eles disseram, para de matar esses crentes, porque você mata 5 na plateia se convertem. Você mata 10 na plateia se converte. Por quê? Porque vê eles imitando a Cristo no sofrimento. E diz, rapaz, ninguém morre por algo que não seja real.
Ninguém vai até o fim por uma mentira. Se eles foram até o fim, eles foram até a morte, eles acreditam naquilo. Então as pessoas começavam a se converter. E cada vez tinha mais crente, mais crente. Então o Império Romano disse, para de matar esse povo, vamos prender agora. Que você mata um, 5 se converte. Você mata um, 10 se converte. E é isso que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Vocês se tornaram nossos imitadores e também do Senhor. Vocês sofrem em nome do Senhor. E meus irmãos, o que é o sofrimento desses para aquilo que nós sofremos hoje? Às vezes uma besteirinha, a gente quer desistir da igreja, a gente quer desistir do grupo, a gente quer desistir do casamento, quer desistir da fé. Veja, os nossos irmãos imitaram a Cristo no sofrimento. O Senhor nos convoca nessa noite a imitar Ele também no sofrimento. Mulheres, imitem o Senhor no sofrimento. Talvez os seus maridos não mereçam a sua fidelidade, mas por causa do Senhor, Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 5, por causa do Senhor as mulheres devem se manter firmes em tudo. Maridos, amem suas esposas, se relacionem com ela, se entregue a ela como Cristo se entregou pela sua igreja, pelo seu povo. Por causa dela, não, talvez ela não mereça, mas por causa do Senhor, você deve sofrer. Filhos, obedeçam seus pais. Por quê? Seus pais talvez estejam errados, mas por causa do Senhor, você deve obedecer e honrar os seus pais. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês se tornaram nossos imitadores e imitadores do Senhor no sofrimento. O texto ainda continua e vai dizer que eles receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. Ou seja, mesmo no meio do sofrimento, eles se sentiam alegres. Eusébio de Cesareia está indo lá para Roma, nesse período que está matando o povo, e no meio do caminho ele recebe uma carta, não venha para cá não, porque eles estão matando os cristãos aqui. Ele escreve outra carta e diz assim, não me impeçam de ir aí morrer pelo Senhor, eu estou pronto a morrer pelo meu Senhor, e se eu chegar nessa arena, os leões estiverem de dieta, não estiverem com fome, eu vou lá puxar na barba deles, para eles me comerem. Porque eu quero parecer com Cristo no sofrimento também. Eu quero morrer pelo meu Senhor também. Meus irmãos, isso é chocante para nós, porque a gente quer desistir da vida por nada. Então nós devemos pensar se nós estamos sendo um exemplo daqueles que seguem a Cristo, daqueles que imitam a Cristo. E o texto continua, versos 7 e 8, ele vai dizer que assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Veja, eles olharam para Paulo, viram no líder dele o modelo de Cristo, começaram a imitar Paulo, começaram a imitar Cristo. E aquela igreja se tornou um modelo para os outros. Pense, a igreja memorial, modelo para as outras igrejas em Aracaju. Pense as outras igrejas olharem para cá e dizer, aquela juventude é uma juventude santa. Aqueles adolescentes são adolescentes santos que buscam o Senhor, que honram o Senhor. Os casais daquela igreja é modelo para nós. Os pais daquela igreja são modelos para nós. Há esse peso sobre nós. E Paulo diz, vocês se tornaram modelos para os crentes da Macedônia e da Caia. Ou seja, toda a região que a igreja de vocês estão, vocês são modelo. Vocês se tornaram um modelo daqueles que imitam a Cristo. Paulo afirma isso. E isso, então, imagina aqueles irmãos lendo aquela carta. Que alegria, hein, meus irmãos? Aqueles irmãos recebendo aquela carta do apóstolo Paulo, plantador da igreja deles. Vocês se tornaram um modelo para as outras igrejas. Que alegria é essa? Algumas outras igrejas não receberam esse elogio do apóstolo Paulo. Por exemplo, Corinto. Paulo vai chamar eles de menino, vai dizer eles que não era para eles estarem brigando, por causa de dons, por causa de intrigas internas, levando casos lá para o povo de fora resolver. Paulo diz, não tem ninguém aí dentro não que possa resolver isso. Alguns, Paulo diz, vocês não são modelo para outros. Mas para os Tessalonicenses, Paulo diz, vocês se tornaram modelos.
E a pergunta que eu faço aos irmãos aqui, membros da Batista Memorial, os irmãos desejam ser modelos do Senhor para outros? Certamente você passará por sofrimento, mas faz parte. Essa é a jornada. Mas o Senhor nos chama a sermos modelos. Então, meus irmãos, a sua vida, ela precisa inspirar outros a seguir a Cristo. E a pergunta é, quando as pessoas olham para você, ela vê um pequeno Cristo, como a gente diz? Ela vê alguém que segue a Cristo? Como é que nós nos relacionamos no nosso meio? Nós amamos como Cristo amou. Nós sofremos como Cristo amou por amor ao outro. Nós nos entregamos por amor ao outro. Ou estamos mais preocupados com aquilo que nós queremos e com o nosso ego? Nós precisamos ser um modelo. E veja, meus irmãos, eu estou incluso com vocês nessa. Quando eu falo vocês, eu estou dentro desse mesmo barco com vocês. Nós precisamos ser modelos de imitação para outros. E a mensagem do Senhor, o texto diz que ela era levada, ela era proclamada por causa do modelo da imitação. Porque veja, meus irmãos, o púlpito aqui, a mensagem do pastor do domingo, isso é pouco demais para alcançar. Qual é o nosso desafio? É pregar aqui, sermos refinados aqui, porque amanhã nós vamos para os nossos trabalhos. Amanhã as meninas vão para a escola, vão para a faculdade, vão para o cursinho, e a ideia é que lá sejamos modelo. A ideia é que lá as pessoas olhem para nós e dizem, não chame aquela jovem não, que ela não participa disso não. Vamos fazer... Não chame, ela não vai, eu sei que ela não vai, se quiser pode ir, ela não participa disso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês olharam para mim, me imitaram a Cristo, mesmo do sofrimento, encontraram a alegria que vem do Senhor, e agora vocês se tornaram modelo para toda a região que vocês moram. A pergunta é, se nós fizermos uma pesquisa lá na sua vizinhança, seu vizinho dá testemunho de você? Se a gente for lá na sua casa, bater na porta do vizinho, o irmão que mora aqui do lado, a gente vai ordenar ele a diácono lá na nossa igreja, a gente vai dar um cargo de liderança para ele, então estamos fazendo uma pesquisa sobre ele, a vida dele. Como é que ele é aqui na vizinhança? Tem dado testemunho na criação dos filhos, tem evangelizado a região? Ou ir lá no trabalho e perguntar ao chefe, como é, fulano, a gente pode separar ele e dar testemunho aí no trabalho? A pergunta é, as pessoas vão dar bom testemunho de nós? O texto continua no verso 9, ele vai dizer o seguinte, confira aí na sua Bíblia ou mesmo no telão, é NVI, a mesma da minha, eu vou ler aqui. Pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Os irmãos estão pegando a lógica da pregação. Paulo diz, vocês se tornaram meus imitadores. Como Paulo era imitador de Cristo, consequentemente, eles começaram a imitar Cristo. Ao imitar Cristo, eles começaram a sofrer por causa da fidelidade ao Senhor, mas o Senhor não permite que os seus, no sofrimento, o abandonem. O Senhor trouxe uma alegria aos seus corações, aquilo que o Senhor vai dizer lá, que é a paz que excede todo entendimento, ou seja, uma paz em meio à guerra, uma paz em meio à tribulação. E Paulo disse, o testemunho de vocês é real, a um ponto de que vocês deixaram os falsos ídolos, e agora vocês servem ao Deus verdadeiro. Paulo está dizendo, a vida de vocês passa pelo crivo do ser cristão. Vocês me imitam o Senhor, inclusive vocês abandonaram os falsos deuses. Você quer saber se uma pessoa de fato ela confessou a Cristo? Vê se ela abandonou os falsos deuses. E por deuses aqui não imagine uma imagem de uma santa, não. Deuses nas Escrituras é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor. Então aqueles que confessaram ao Senhor, que se tornaram imitadores do Senhor, eles agora vivem para Deus, e eles abandonaram seus falsos deuses, e agora ele vive para o Deus verdadeiro. Meus irmãos, imitar a Cristo é tornar-se modelo para outros, e essa transformação ela é radical.
O Senhor nos convoca, veja, o Senhor começa a passar e chamar seus discípulos. Os discípulos largam as redes e seguem a Jesus. Em um dado momento tem um rapaz que diz, Senhor, eu quero te seguir, mas tem um parente meu que está morto lá, tem um velório, eu preciso ir resolver essa demanda e depois eu volto aqui. O Senhor disse, não, você não entendeu o que é ser meu discípulo. Deixe que os mortos enterrem os mortos, você me siga. Em outro momento ele se encontra com um jovem rico, e o jovem tem muitas posses, diz, não dá para mim. O Senhor, você não entendeu ainda o que é me seguir é largar tudo, é ser transformados, é largar os falsos deuses, a idolatria. E meus irmãos, veja, desde os jovens ao mais velho, todos nós temos um potencial de adorar falsos deuses. Um filho nosso pode ser um Deus em nossas vidas. Um curso nosso, um desejo de se formar em alguma coisa, pode se tornar um Deus em nossas vidas. A igreja pode se tornar um Deus nas nossas vidas e tomar o lugar do próprio Deus. Nós devemos vigiar os nossos corações e dar testemunho semelhante a esses irmãos. Eles abandonaram os falsos deuses. As pessoas precisam olhar para os jovens, os adolescentes e dizer assim, não, conheço aquela menina, ela mudou muito. Ela não era assim. Ela mudou muito, ela mudou o vestir, ela mudou o falar. Ela começou a abandonar os falsos deuses e agora serve ao Deus verdadeiro. E talvez os mais velhos digam assim, mas isso aí é para os mais novos. Eu não tenho problema com isso não. Tem, meu irmão. Você ainda tem o seu coração caído, que precisa ser tratado. O apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, que ele lutava e pediu ao Senhor, Senhor, tira esse espinho de mim. Depois que o Senhor tirar esse espinho de mim, eu acho que eu vou ficar pleno. O Senhor diz, não vou tirar esse espinho. Esse espinho, na verdade, está transformando você a cada dia, a minha imagem. Há um debate sobre o que era aquele espinho, eu não quero entrar nisso aqui. Mas o ponto é que aquela situação transformava Paulo a cada dia. E Paulo diz que orou por várias vezes e o Senhor não. Até que o Senhor disse a ele, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você reconhece que você está adorando falsos deuses, e você se coloca diante do Senhor, coloca o seu coração, se livra dessas coisas, o Senhor, com a graça dele, te cobre. Você pode dizer, a graça do Senhor de fato me basta. E você caminha, então, para cada vez parecer mais e mais com Cristo. Mas, meus irmãos, caminhando aqui, a verdadeira imitação, ela exige uma renúncia. Imitar Cristo, como eu disse, não é algo que vai ser fácil. Foi fácil para os cristãos do primeiro século, que eu dei um pequeno exemplo aqui? Não foi fácil. Mas eles estavam ali firmes, na viva esperança que eles tinham no Senhor. Então, meus irmãos, o que você precisa para servir e ser modelo de Cristo nessa terra? Se essa palavra de alguma forma tem falado com você, e você tem pensado, rapaz, eu não tenho sido um bom modelo de Cristo no meu trabalho. Eu não tenho sido um bom modelo de Cristo na minha vizinhança. Talvez as meninas, o jovem, olhe aqui e diga, eu não tenho sido um bom modelo de uma jovem do Senhor. A pergunta é, o que você precisa para isso? O que mais nós precisamos para sermos modelos para esse mundo caído? Nós já temos a verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo agora aos Filipenses, capítulo 4, se o pessoal da projeção puder me ajudar, Filipenses capítulo 4, versículo 9, ele vai tratar ainda desse assunto. E isso é muito bacana de ver. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Obrigado. Ele vai dizer assim, ponha em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Paulo está dizendo, vocês devem colocar em prática tudo aquilo que vocês receberam. E o que foi que aqueles irmãos receberam? A palavra da verdade e o evangelho. E ele vai dizer, vocês ouviram eu pregando esse evangelho. E quem é o apóstolo Paulo, meus irmãos? O apóstolo Paulo era aquele que era cotado para ficar no local do grande Gamaliel. Tinha uma carreira na vida judaica. E ele diz, tudo isso para mim é esterco para viver para Cristo. Eles viram Paulo vivendo para o Senhor, eles ouviram Paulo
pregando sobre o Senhor. Então ele convoca aqueles irmãos e diz: vocês aprenderam, vocês receberam, vocês viram, vocês ouviram isso, vocês ouviram de mim. A pergunta, meus irmãos, é se nós podemos falar essas palavras. A pergunta é se eu, o pastor Felipe, posso falar essas palavras aqui no púlpito. Meus irmãos, vocês aprenderam de mim, vocês ouviram de mim. A pergunta é se o marido pode dizer em casa à esposa: você viu como eu me comportei, como eu fui fiel ao Senhor? A pergunta é se os jovens, as jovens, adolescentes aqui podem dizer aos outros: você está vendo como eu me comporto? Nós precisamos refletir sobre isso. E caminhando então para o final aí no verso 10, voltando ao nosso texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 10, a palavra do Senhor vai nos dizer: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Aqui o apóstolo Paulo, para mim, ele fecha com chave de ouro. Porque o que é que Paulo está dizendo aqui? Vocês se tornaram imitadores de mim, de Cristo, vocês estão sofrendo por isso, mas Deus tem dado uma paz a vocês. Vocês então estão abandonando seus falsos deuses, vocês têm buscado o caminho da salvação, e deixa eu dar um motivo por que vocês devem continuar nessa jornada. Cristo ressuscitou e vai voltar. Por que nós deveríamos nos manter firmes, sermos imitadores do Senhor, mesmo no meio do sofrimento? Porque nós temos uma esperança de que o Senhor vai voltar. Meus irmãos, aqueles irmãos do primeiro século, a situação deles não mudaram, eles morreram por causa da palavra. Talvez a sua não mude. Pastor, não traga essa palavra para mim, pelo amor de Deus. Você não sabe como a situação está na minha casa, na minha vida, no meu trabalho. Traga uma palavra de esperança. Mas essa é a realidade. Talvez mude, mas talvez não mude. A esperança que eu e você, que nós temos de nos manter firmes, não é se a situação vai mudar ou não. É que nós temos um Cristo que vai voltar. Ele morreu, sofreu, mas Ele irá voltar para nos buscar. E Apocalipse diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento. O texto de Apocalipse diz que lá não há sombras, porque Cristo e a luz do Senhor brilha por todo lugar. Você olha embaixo das coisas, não há escuridão, porque a luz de Cristo brilha. Então, qual a esperança que eu tenho? Qual o motivo maior que eu tenho de me manter firme na fé, independente de como as coisas estão na minha casa, independente de como elas estão no meu trabalho, independente de como elas estão na igreja? Por que eu devo me manter firme? Por causa do Senhor. Ele diz assim: Filho, a quem ressuscitou, ou seja, Ele morreu. Ele foi um modelo que chegou até a morte. Mas ele não ficou lá na morte. Tem um livro, estou querendo comprar, minha esposa vai deixar eu comprar esse livro, em breve, que o título do livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Meus irmãos, a morte morreu. O nosso Cristo matou ela ao ressuscitar. Ela não pôde conter Ele ali, Ele ressuscitou. A história diz que o túmulo foi aberto de dentro para fora. Não foi ninguém que abriu, não. Ele mesmo abriu o túmulo e disse às mulheres: vai e avisa os discípulos, eu ressuscitei. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Então, qual é a esperança que nós temos de caminhar firme, de sermos fiéis ao Senhor, imitando Cristo, imitando os irmãos que imitam o Senhor, mesmo no meio do sofrimento? Porque nós esperamos do céu Cristo, aquele a quem o Pai ressuscitou e que irá vir para nos buscar. Meus irmãos, nós não devemos perder essa esperança, porque senão nós seremos só mais um ajuntamento. E não é isso que nós fazemos aqui, domingo após domingo. Por que você cultua no domingo? Já parou para pensar nisso? Por que o domingo?
povo antigo, eles cultuavam a Deus no sábado. Por que nós cultuamos no domingo? Por que a igreja começou a cultuar no domingo? O que é que você faz quando você cultua no domingo? Você está dizendo que crê que Jesus Cristo ressuscitou e que você também vai ressuscitar com Ele. O apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se Ele ressuscitou, então nós temos uma firme esperança no Senhor. E os sofrimentos leves e momentâneos dessa terra não se compara com a glória que há de vir. Nós receberemos o nosso Senhor. E no primeiro encontro nós iremos dizer a Ele, Senhor, como foi bom ser fiel até o fim. Como foi bom ser um modelo do Senhor até o fim. Mesmo com todo o sofrimento, você vai ver o seu Redentor. Você crê nisso, meu irmão? Às vezes eu tenho uma sensação que a gente não crê, sabe? Às vezes eu fico, Senhor, eu creio mesmo nisso. Eu estou falando para o povo, mas eu creio de fato nisso. Porque daqui a pouco o problema vai vir quando eu chegar em casa, talvez. Talvez a notícia vai chegar daqui a pouco, talvez para os jovens, adolescentes, recebam a notícia de que não passou naquele curso que tanto queria, que tanto estudou. E aí? Iremos parar a vida? Não, nós temos uma esperança ainda maior, o nosso Deus. E aí não vamos ir para a igreja, os jovens não vão vir para cultuar o Senhor, os jovens, adolescentes. Não, precisa vir porque nós temos uma esperança ainda maior. Se tudo nessa terra for nos tirado, ninguém vai conseguir tirar de dentro de nós o Senhor. A nossa fé está aqui dentro da gente, que é viva. E eu queria que os irmãos, então, refletissem comigo sobre isso, caminhando aqui para o nosso final e pensando em algumas aplicações finais. Queria fazer algumas perguntas para que os irmãos refletissem. Primeiro, como está a sua esperança hoje? Como é que está o seu coração hoje? Há uma esperança de ser cada dia imitador de Cristo, mesmo em meio às dificuldades? Segundo, você vive como alguém que realmente espera o retorno do Senhor? É isso que faz você vir aqui para esse local? Terceiro, imitar a Cristo também é viver com os olhos da fé. Você tem vivido com os olhos da fé no Senhor, mesmo quando as coisas não estão indo bem? E eu concluo dizendo, meus irmãos, que imitar a Cristo não é sobre parecer religioso, porque isso é fácil. Colocar o blazer, uma roupa um pouco mais social, qualquer um faz. A pergunta é, sair daqui, quando eu tirar essa capa, de fato eu estou imitando a Cristo no meu falar, no meu caminhar, ao viver ali com os meus parentes, com os meus vizinhos, meus irmãos, com firmeza no sofrimento e alegria no Espírito, nós iremos caminhar em direção ao Senhor, buscando imitá-lo verdadeiramente. E aí eu faço mais uma pergunta e concluo. Você tem sido um imitador de Cristo ou apenas você se parece com um? O que nós mais temos nos últimos tempos são seitas cristãs, evangélicas, de pessoas que se reúnem como a gente, está com a Bíblia que nem a gente, mas que elas não são de Deus. Então, parecer não é ser. Ser, é viver isso, mesmo no meio do sofrimento. Então, meus irmãos, que o nosso cristianismo não seja apenas de aparência, mas um cristianismo de essência. E essa palavra é desde os mais jovens, adolescentes, a você, meu irmão, da melhor idade, como a gente tem dito, para todos nós, porque o seu coração ainda continua sendo um coração pecaminoso. Que Deus nos ajude a sermos imitadores de Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Eu queria que você tirasse então esse momento, pudesse abaixar sua cabeça, de repente, fechar os seus olhos, e nós pudéssemos orar rapidamente ao Senhor. Talvez, meu irmão, minha irmã, essa palavra falou ao seu coração. Talvez você tenha vivido momentos difíceis na sua casa, e não tem sido fácil imitar a Cristo. Às vezes, na relação com o esposo, você olha para o texto de Efésios, capítulo 5, quando a palavra do Senhor diz que você deve, minha irmã, ser submissa em tudo ao seu esposo, e você diz, não está sendo fácil para mim lá em casa submissa ao meu esposo. Talvez você, esposo, olha para a sua esposa
e não consegue amá-la como Cristo amou a igreja. Para você tem sido difícil, tem sido um peso. Talvez para você jovem, adolescente, tem sido difícil se manter fiel. Quando você tem as redes sociais que te chamam a negar o Senhor, a negar o seu Cristo. Quando na escola, na faculdade, você é conduzido a negar o Senhor. Talvez outros aqui no nosso meio não tenham conseguido manter uma fé firme, olha para trás e percebe que já está frio, que não tem mais os devocionais com o Senhor, o tempo de oração. Mas o Senhor nos exorta nessa noite a sermos parecidos com Cristo Jesus, inclusive nos sofrimentos. Então, meu irmão e minha irmã, há esperança de mudança, creia nisso. O Senhor fala aos nossos corações que nós devemos ser imitadores de Cristo e essa esperança está em nossos corações. Deus, nós oramos ao Senhor por meio de Cristo Jesus, que o Senhor nos ajude a sermos imitadores do Teu Filho, aquele que veio aqui nessa terra e é o modelo de um homem, viveu de forma perfeita, em tudo foi tentado, mas não negou o Senhor, não negou a obra, não negou a missão, e continuou firme até o fim. E como diz Isaías 53, ele foi levado até a morte de cruz, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Senhor, nos ajuda mesmo nos sofrimentos, não negar a fé. E se, Senhor, em algum momento, passarmos por esse deslize, assim como o Senhor fez com Pedro, vai na praia nos buscar também, Senhor. Nos traz para perto do Senhor e trata os nossos corações, assim como o Senhor fez com Pedro, quando perguntou: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Senhor, não nos permita caminhar para longe de Ti, Senhor, mas nos traz para perto. Traz os adolescentes dessa igreja para perto do Senhor. Traz os jovens para perto do Senhor, os casais, os mais velhos. E que possamos juntos, Deus, sermos transformados à imagem de Cristo Jesus e imitadores deles. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.